Olá pessoal, meu nome é Rafael Sakurai e nesse vídeo eu vou mostrar como criar um web service usando o JAX AWS e como criar uma aplicação para consumir esse web service. Ok? Primeiramente, aqui no NetBeans, vamos criar um novo projeto. Então, clicar com o botão direito, novo projeto. Vou escolher aqui o módulo EJB. Vou chamar de primeiro web service. Próximo. Estou usando aqui o servidor Glassfish 4 e a versão do Java EE 6, tá ok? Para fazer o projeto. Clique em finalizar. Nesse momento, então, o NetBeans cria a estrutura do projeto para a gente. Vamos lá, vamos criar agora um web service. O NetBeans existe algumas facilidades para você criar um web service usando o JAX AWS. Vou em novo, botão direito no pacote código-fonte novo, outros. Vou escolher a parte de web services. Vou criar aqui um web service normal. Próximo. Hello World, o clássico, né? Para quem começa criando um projeto. Exemplo AWS, onde vai estar meu web service. Eu vou fazer essa parte de criar o web service do início, normal. Tá? Você pode também criar a partir de um bin que já existe. Então, finalizar. O NetBeans ele já cria um código para você de template. Esse código já tem uma operação chamada hello, né? Esse daqui é um método básico para ele te mostrar como funciona o web service. Então, uma web service aqui com JAX é uma classe Java. Ele vai ter uma anotação @stateless para falar que é um web service, que é um EJB do tipo stateless s1bin, e tem a anotação @web service para falar que ele é um web service. E aqui você pode definir qual é o nome desse web service, né? O nome, como ele vai ser acessado. Para os métodos que você quer disponibilizar como web service, você vai adicionar as anotações @webMethod para falar que esse método é um método do web service, e vai adicionar o operation name para falar qual é o nome desse método que você quer chamar, né? E se você tiver algum parâmetro, né, você pode passar esse parâmetro e usar a anotação @webparam, né? @webparam vai informar quais são os parâmetros que você recebe. Note aqui que eu também estou usando o name para informar que ele vai receber um parâmetro chamado name. E esse parâmetro name não precisa ser necessariamente o mesmo nome da sua variável, que é a variável que você vai declarar internamente aí no seu método. Okay? Você pode criar nomes diferentes dentro da implementação e nomes diferentes para quem vai expor o método, né, do web service. Esse é o código padrão que já vem com o NetBeans, ele já cria para você. Você tem essa opção também de design, que você vê como é que fica o seu código, só que numa versão mais visual. Nessa versão visual, você vê lá o nome do seu web service, você vê qual é o parâmetro que ele recebe, você vê se ele retorna alguma coisa, né? Você pode colocar descrições para ele, né? No caso aqui é um exemplo simples. Você pode vir aqui e adicionar uma nova operação. Então você pode vir aqui e criar o seu método. Vou chamar aqui um olá. O tipo de retorno é um string. Você pode vir aqui e adicionar parâmetros. Eu quero receber um nome e escolher o tipo de objeto, o tipo de dado que você precisa receber. Vou deixar como string, tá ok? Vou dar um ok. E ele vai adicionar para você um outro método, tá? Então isso facilita a implementação de uma forma mais visual. Se você voltar para o código fonte, então tá lá minha operação chamada olá, né, criada. Ele vai lá, cria o método para você, adiciona as anotações que precisam ser adicionadas, né? Então o NetBeans já facilita um pouco aí o trabalho. Vou apagar esse daqui porque ficou muito parecido com o anterior. Vou deixar apenas o primeiro método aqui do web service. Bom, agora o que a gente vai fazer? Um web service simples, criado, vamos publicá-lo no servidor. Então, botão direito, implantar. Então, nesse momento, aqui como o meu Glassfish está parado, ele vai iniciar meu Glassfish, vai empacotar minha aplicação em JB, vai publicar essa aplicação em JB dentro do Glassfish. Então, aqui ele mostra que meu Glassfish, na verdade, foi iniciado. O meu web service, primeiro AWS, foi publicado. Né? Tem um web service aqui, um JN dele disponível. Eu vou ver aqui servidores. Dentro de servidores eu tenho meu Glassfish 4. Dentro de aplicações eu tenho meu primeiro AWS, que é o projeto que eu publiquei lá no Glassfish. Uma coisa interessante aqui que o NetBeans te disponibiliza, você tem aqui o web service,
dentro dele você tem a opção de testar esse web service, né? O que esse testar vai fazer? Foi criado então com o seu projeto JB um teste simples, que já está publicado também, que é onde você pode passar as operações, passar os valores e ver qual foi o retorno desse web service, né? O que ele vai devolver para você. Então ele abre aqui um tester, você passa uma frase, hello, Sakurai, chama o método hello, e aí ele te devolve. Aqui você tem qual foi o parâmetro que você enviou, qual foi o retorno do método, hello Rafael Sakurai. Aqui você também pode ver qual foi a SOAP, a mensagem SOAP enviada, né? Qual foi a mensagem SOAP recebida, tá? Então aqui você consegue ter essas informações. E é um teste simples que já vem pronto, né, para o seu projeto. Uma outra curiosidade, se você quiser também ver, depois tira o tester aqui na URL, coloca WSDL, e você tem acesso ao WSDL do web service, né? É aqui que tem as informações dizendo qual é o nome do método, qual é o nome do web service, que passa como parâmetro, tá? Você vai pegar tudo aqui. Bom, então o web service já está publicado no servidor e está funcionando. Para criar um teste desse web service, vou criar aqui primeiro um novo projeto. Vou fazer uma aplicação console só para testar. Então, primeiro WS Test. Vou criar uma classe Java. Teste WS. Bom, agora eu preciso criar um cliente para aquele web service, né? Então, se você vier aqui no seu projeto, novo, outros, da categoria web service, você vai ter a opção cliente para web service. Clique em próximo, tá? Aqui você pode escolher algumas opções. Você pode informar de um projeto. Então, se você tem acesso ao projeto, você pode ir direto no projeto e escolher o web service que você quer consumir. Ou não, eu tenho um arquivo local, então você pode pegar o arquivo local que você recebeu e consumir. Eu tenho uma URL, o meu cliente disponibilizou uma URL externa, eu posso acessar através dele, ou uma IDE registrada, né? Vou fazer com WSDL URL só para mostrar como ele funciona. Eu pego a minha URL que eu tenho aqui na URL que eu acessei esse WSDL, copio o endereço dela, colo aqui e vou informar onde é que vai ser criado o pacote. Então eu vou colocar aqui exemplo.ws. É aqui que ele vai gerar o pacote para mim. Tá? Então o que ele vai fazer? Ele vai acessar essa URL, vai procurar esse WSDL e vai criar um cliente para você. Então, se é uma empresa terceira ou um parceiro da sua empresa que te dá um web service, ou uma outra aplicação que você tem que integrar, que você não tem acesso direto ao projeto, você pode vir pegar a URL de onde ela está publicada e fazer o seu cliente para aquela aplicação. Então o NetBeans ele vai criar algumas classes para a gente, algumas classes que vão servir como fazer a referência para esse cliente. Tá? Então ele já cria algumas coisas para você, um catálogo também. Criou vários códigos aqui também do cliente. Ele cria aqui a estrutura no web service, hello world, que se você arrastar esse método para o seu projeto, ele já cria para você aqui o código de como chamar esse método, né, do web service. No caso aqui o método que eu quero chamar é esse hello aqui. Então ele já cria uma chamada para esse web service para você. Tá? Então não há necessariamente nem saber como é que faz para fazer essa chamada aqui, é só arrastar o negócio que ele coloca aqui. Mas ele cria um service, né, e a partir desse service ele vai obter uma porta, que seria como se fosse uma porta de conexão aí, que vai ter acesso aos métodos, né? Tanto que se eu der um Ctrl espaço aqui, depois do hello, ele mostra os métodos disponíveis. No caso aqui eu só tenho um método hello mesmo, né? Tá? Então, se eu quiser testar, chama aqui o hello, Rafael Sakurai. Isso daqui vai me devolver uma string, vou imprimir essa string. Pronto. Hello. Para imprimir o conteúdo do que vai ser enviado. Para executar o projeto, clique com o botão direito na sua classe, executar arquivo.
Nesse momento, então, essa classe main vai fazer um acesso ao web service. E aqui eu coloquei somente para mostrar aqui no console qual foi o retorno desse web service. Tá? Então aqui a integração podia ser bem melhor, podia ser de uma aplicação web, né? Você poderia passar informações, sei lá, o ID de alguma coisa que você precisa, ou as informações de alguma coisa que você precisa consultar, né? As informações, sei lá, de uma integração com o cliente, né? E obter essas informações dentro da sua aplicação. Tá? Então é um exemplo que mostra como você cria aqui o seu web service. Tá? Que nem aqui o web service eu criei uma string apenas, mas eu poderia, por exemplo, acessar um banco de dados, né? Pegar alguma informação que eu tenha no banco para devolver, ou eu posso fazer um cálculo, alguma coisa assim que eu preciso devolver também no método. A implementação fica o seu critério, né? Tá? Então você mostra como você cria aqui um web service, como você publica o web service e como você consegue testar se o seu web service está funcionando e consumir ele, tá ok? Então é isso aí.